Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos um santo relacionado com Portugal, São Francisco Xavier, que esteve no padroado português e que é o grande patrono das Índias, considerado o São Paulo da Índia, pelo seu trabalho, pela sua evangelização, pelo seu cansaço. Consta a história que ele morreu com 46 anos e se todas as viagens que ele fez fossem ligadas, daria 3 voltas à Terra. Portanto, um homem extraordinário. Ainda hoje, na Índia, nestes irmãos que chegam aqui, por exemplo, ao Canadá, e que nós habituámos a ver com aquela coisinha na cabeça, é o povo a quem ele se dedicou. Foi dos primeiros a chegar ao Japão, queria chegar à China, mas morreu entretanto. E vamos então, neste dia, pensar e rezar ao Senhor e pedir, através de toda a Igreja, Ele que é também o padroeiro das missões, um dos padroeiros das missões. E vamos lembrar nesta Eucaristia Mário Castro, Alex Ferreira e David Rodrigues, Manuela, Carlos e António. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que pela pregação de São Francisco Xavier chamastes muitos povos ao conhecimento do vosso nome, concedei a todos os cristãos o mesmo zelo pela propagação da fé, para que em toda a terra a Santa Igreja se alegre com os novos filhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação a quem que me foi imposta. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas, como não faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere, livre como sou em relação a todos. De todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por causa do Evangelho,
para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: expulsarão os demónios a meu nome, falarão novas línguas, se pecarem serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje estamos a celebrar a primeira sexta-feira do mês. Temos ali o Sagrado Coração de Jesus em toda a parte na igreja. Hoje, sobretudo a devoção do apostolado da oração, do Sagrado Coração de Jesus, que é uma grande devoção que surgiu sobretudo na França, mas tem a ver, parte tudo ao longo do gesto de São João Evangelista, na última ceia, curvar-se sobre o peito de Jesus. E os cristãos sempre olharam para esse gesto com muito amor e muito carinho, mas mais tarde, no século XVI, uma religiosa francesa teve a inspiração e presta grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E, portanto, como surgiu na França, e nós temos aqui a influência do Quebec, é uma devoção muito grande na Igreja, que se espalhou pelo mundo, mas deve-se, sobretudo, ao povo francês, onde teve início. E hoje toda a gente na Igreja que celebraram a Eucaristia, neste primeiro dia, nesta primeira sexta-feira do mês, rezam pelos catequistas, chamados a anunciar a palavra de Deus com coragem, criatividade, na força do Espírito Santo. Vós sabeis que aqui no Canadá, sobretudo nos países do norte da Europa, não Portugal, não Itália, não Espanha, mas até agora têm tido as escolas católicas e a Igreja confiou um bocadinho à escola católica. Nós, na nossa cultura, nunca fomos por essa linha. O Quebec já voltou atrás. Neste momento já tem catequese nas igrejas. Porque começou-se a verificar que mesmo nas escolas católicas, isto também se passava já na Alemanha, quando eu estava na Alemanha,
Nas escolas católicas começaram a entrar professores que não têm fé. E hoje é um grande drama da Igreja, nestes países. É uma grande encruzilhada porque, em que se encontra a Igreja. Não quer dizer que nos países do sul da Europa a catequese nas paróquias esteja bem. Não quero dizer isso, mas quer dizer que há um ritmo, porque as crianças precisam de ver os pais a rezar. A maior lição que uma criança tem de catequese é ver o pai e a mãe de joelhos. Quando nós temos famílias que nunca aparecem o pai nem a mãe, eu não sei se haverá muitos cristãos hoje em que os filhos nunca viram o pai e a mãe de joelhos a rezar. E essa é a maior lição de catequese. A lição mais bonita que se pode ter é isso. E nós hoje, sobretudo nestes países, fomos entrando nisto, aqui na nossa paróquia, foi uma opção que se tomou no tempo do padre, penso que do padre Pinheiro, terminar, mas não é muito positiva. As crianças precisam de ver o pai e a mãe de joelhos a rezar. Isto custa ou não? Porque as escolas católicas hoje, eu mesmo já passei papéis a dizer que eram católicos para dar aulas nas escolas, em que só por respeito à família, só por respeito é que assinei o papel, porque sabia perfeitamente que a pessoa não era católica, não é de convicção. E este é o drama dos países do norte da Europa, que chegou aqui à América e ao Canadá, que a influência portanto, e nós precisamos, neste mês de dezembro, em que se reza pelos catequistas, pensar nisto. Não nos esqueçamos que todos os mais velhos que recordam o seu pai e a sua mãe de joelhos, com a ternura, com amor, com verdade, com muita pobreza, com muita simplicidade, mas diante de Deus com humildade. E nós hoje temos tantas crianças que nunca viram o seu pai e a sua mãe fazer o sinal da cruz, ou fazer o sinal aos joelhados, porque isto fica mal, isso não fica bem, nesta sociedade em que nós vivemos. E também hoje celebramos São Francisco Xavier. Nós, os descendentes dos portugueses, somos os descendentes dos portugueses, por exemplo, esta igreja que está aqui, que foi construída com tanto amor, é para levar o reino de Deus. Ainda ontem recebemos aqui uma família que é do Porto, que veio visitar alguém que esteve aqui, e eu fui-lhe mostrar, ficou admirado. Como é que foi possível fazer isto? Como é que foi possível fazer isto tudo? Por amor, esta capela aqui, que nós temos aqui, eu não sei se nós gastámos $30.000 com tudo, o trabalho, a entrega, a generosidade. E porquê? Qual é a recompensa daqueles que trabalham na igreja? O que é que eles querem? Querem ser colaboradores para levar o projeto de Jesus Cristo ao mundo. É isso. Não é mais nada. E nós aqui, por exemplo, esta capela, que este chão, só o chão foram 20.000, ou não sei quanto, mas o resto foi tudo dado. E foi assim que é possível fazer. E nós colaborarmos com o anúncio do reino. Levar o reino. Há uma terra no Brasil que é chamada Ouro Preto. Na internet está o Ouro Preto. Aquilo é um orgulho. Aquilo é Portugal. As construções, as janelas das casas, as igrejas dedicadas aos nossos santos, as rouparias que os descendentes ainda hoje fazem, as festas que fazem à volta da igreja, porque um dos objetivos, sobretudo nas épocas dos ditadores, é afastar as pessoas da comunidade.
É um dos primeiros objetivos, afastar-nos uns dos outros. Isto leva às vezes anos. E nós, portugueses, estamos a passar esta fase. Estamos todas as comunidades afastadas uns dos outros. E quando estamos afastados uns dos outros, não temos força, não temos poder. Cada um está na sua casa, cada um está nas suas vidas e não temos força. E estas igrejas, os nossos antigos, aqueles que já, tantos que já partiram, sabiam disto. E eu espero que os mais novos não se esqueçam também disto. Quanto mais unidos estivermos, mais força temos. Como povo, socialmente. Eu ontem falei aqui na questão brava que está a acontecer em todas as comunidades, porque nós temos o terço e muita gente telefona-nos de fora e a gente vai sabendo esta questão de despachar com facilidade os mais antigos, os mais velhos. Isto não é da nossa cultura. Olhai que aqueles que estão agora a morrer trataram dos seus pais, criaram uma vida melhor para os seus filhos, trabalharam, e hoje, por causa de um choque cultural, assina-se um papel com tanta facilidade. E há aí coisas tremendas em todas as comunidades portuguesas. E esta gente não merecia. Mas pronto, São Francisco Xavier, o rei português e os portugueses criaram uma organização chamada Padroado. E o que era o Padroado? O Padroado era uma organização porque os nossos descobrimentos tinham como objetivo, um dos primeiros objetivos, levar a fé. Hoje há gente em Portugal, ligada a alguns movimentos políticos, que foi o comércio. A primeira geração que foi, não foi por causa do comércio. A primeira geração que foi por causa de motivos de fé. Conhecer novos mundos e levar a fé em Jesus Cristo. Então, a seguir, a segunda e terceira geração, oportunistas, foram para fazer comércio. Mas os primeiros não merecem essa desonra. Imaginai o que foi o Cabo Bujador. Muita gente não sabe o que é o Cabo Bujador. Entre mais ou menos a sul de Cabo Verde, ali em África, o mar é muito baixinho. E houve naus e naus que ficavam na areia com a terra muito longe, não tinham capacidade de chegar à terra e morriam em pleno mar. E foi quando os portugueses passaram o Cabo Bujador que então a seguir vieram os espanhóis, vieram os ingleses, vieram os holandeses, vieram os belgas, vieram os franceses, vieram todos, mas foi depois de passar o Cabo Bujador. E eu hoje que sinto com tanta tristeza, por exemplo, mesmo historiadores, ofender os nossos antigos, que pouco se fala no Cabo Bujador. E só quando passámos esse cabo, então é que os outros entraram todos, porque antes tinham medo. E nós, portugueses, devemos ter orgulho disto. Nós, descendentes dos portugueses, devemos ter orgulho disto. E é quando eu ouço alguém, mesmo alguns jovens, que dizem umas coisas na história, nós não somos os outros povos. Nós somos um povo que passou o Cabo Bujador. Passou o cabo da Boa Esperança. São Francisco Xavier foi um homem extraordinário. Hoje há milhões de pessoas a visitar o seu túmulo. O seu braço, um dos seus braços, esteve aqui na catedral há 3 ou 4 anos, que está incorrupto. Não sei se foi correto ou não, cortaram. Uma das surpresas, Francisco Xavier morreu no barco, ia na viagem para a China. Entretanto, quando chegou ao Japão, os portugueses costumam deitar cal para os corpos serem corrompidos mais depressa. Não sei se vós sabeis, costuma deitar cal nos corpos. E quando chegou ao Japão, abriram a urna de São Francisco Xavier com a cal. Os japoneses sabiam do efeito da cal e o corpo de São Francisco ia incorrupto. Logo passados uns dias, a cal teria que fazer a composição. E os japoneses sabiam disso. E, portanto, foi a primeira forma, mesmo depois de morrer,
Foi a primeira forma do cristianismo entrar no Japão. Ficaram sensibilizados. Como é que isto aconteceu? Como é isto? Que mistério é este? E foram então a investigar. E hoje no Oriente a Igreja é muito viva, logo a partir destes acontecimentos. E um dos braços de São Francisco Xavier esteve aqui e andou pelo mundo, porque o resto do corpo está incorrupto na Catedral de Goa, na igreja de São Francisco, agora numa igreja que está em Goa, porque foi a capital dos portugueses no Oriente, e a Basílica do Bom Jesus de Goa, o corpo está lá, mas um braço anda pelo mundo. E esteve aqui na Catedral porque ele é considerado o São Paulo do Oriente. Tem uma importância para o Oriente como São Paulo tem para o Ocidente. E nós portugueses devemos ter orgulho disto, e sobretudo não ter vergonha de falar da nossa história, do nosso passado, porque hoje está aí tudo conturbado com algumas mentiras, e eu fico muito irritado, muito ferido quando sei que só entraram os países mais ricos de Portugal nos descobrimentos depois de nós passarmos o Cabo do Jador, que ninguém fala. Ninguém fala disto. E nós temos a obrigação de falar disto. Nem Inglaterra, nem Espanha, nem França, nem a Bélgica, nem a Holanda, nenhum país entrou só depois dos portugueses passarem o Cabo do Jador. Então é que se meteram nestes descobrimentos. E as asneiras que fizeram, nós não temos nada que pagá-las. São Francisco Xavier, que nos ilumine, ele que era espanhol e que se incorporou na obra da missão dos portugueses no Oriente, nós estamos-lhe muito agradecidos e precisamos da sua proteção e do seu auxílio do céu, para que nós, nesta confusão atual que vivemos, nós saibamos de onde vimos, onde estamos e para onde vamos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Seja louvado pela Maria. Irmãs e irmãos, ao celebrarmos a memória de São Francisco Xavier, o apóstolo do Oriente, apóstolo dos países do sol nascente, oremos ao Senhor com fé e humildade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor conceda à Santa Igreja muitos missionários dóceis à voz do Espírito Santo, como São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, oremos. Para que o Papa Francisco, os bispos e os presbíteros transmitam com a sua vida a muitos jovens cristãos a paixão pela glória de Deus e a salvação dos homens, oremos. Para que, ao lado dos homens que servem os grandes e poderosos, haja outros como São Francisco Xavier, que escolham servir Cristo e o Evangelho, oremos. Para que os missionários dos nossos dias reconheçam que a oração e o sacrifício são a fonte de toda a evangelização, oremos. Para que os membros da nossa comunidade paroquial sejam fiéis à palavra e aos sacramentos que alimentam a fé da Igreja, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos na festa de São Francisco Xavier, e assim como ele foi para terras distantes, levado pelo zelo da salvação dos homens, também nós demos testemunho do Evangelho para irmos ao vosso encontro com muitos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor, abrir-nos o caminho da salvação e de novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto vigilantes na fé ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Mário Castro, Alex Ferreira, David Rodrigues, Manuel Carlos e António. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. A celebração destes santos mistérios, Senhor, desperta em nós o ardor da caridade que levou São Francisco Xavier a trabalhar incansavelmente pela salvação das almas, de modo que, vivendo dignamente a nossa vocação, mereçamos com ele a recompensa prometida aos bons trabalhadores do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma palavra para quem está em casa. Nós sabemos que há um atraso entre a imagem e o som. A câmara avariou, precisamos comprar outra, mas temos que encontrar um dinheiro. Portanto, mas é assim a vida. E agora com a pandemia tudo duplicou, triplicou, mas o Senhor há de providenciar. Também estão ali fora no hall de entrada os cestos, ou se assim se pode chamar, para pormos as nossas ofertas para o Banco contra a Fome. Eu não sei se aumentou ou não em Kingston, mas pelo menos no verão eu andei muito confuso. E aqui em volta da igreja, não sei se aumentou ou não, mas a situação aqui em volta da nossa igreja era às vezes catastrófica. Não sei o que é que se passou na nossa cidade, e nos 10 anos que estou aqui, este ano, foi uma coisa muito diferente. Não sei, não posso dizer as razões, não sei nada por isso, nada. E também convidar a quem está em casa para ir a todos. Nós hoje, todos os dias temos o terço, nós precisamos de rezar, precisamos de estar unidos na oração, precisamos deste drama. Eu ando muito preocupado com o drama dos mais idosos. Muito preocupado, muito dorido, muito magoado, porque fere os meus princípios, fere as minhas orientações, fere tudo aquilo que eu acreditei até hoje, fere muitas coisas, os valores que eu cresci, e ver a banalidade, a banalização, como se fazem certas coisas, magoa. E sobretudo vendo pessoas chegar ao fim da sua vida, que sempre trataram os seus, sempre estiveram, a família sempre esteve unida à volta dos doentes, dos que mais sofrem, e de um momento para o outro chegarmos a uma sociedade que se diz perfeita e descarta, isto dói, isto magoa. E eu estou muito preocupado, e cada vez vou dizer mais: magoa quem magoar, fira quem ferir, mas sinto-me ferido e magoado, porque não foram estes valores, porque eu pautei a minha vida, porque eu acredito. Rezemos muito, e rezemos pelas nossas famílias. Não é só pelo mundo, é pelas nossas famílias, a família de cada um, a minha e a vossa. E todas aquelas pessoas têm força de tratar os mais idosos, que Deus lhes dê muita força, muito carinho, que aumente o seu amor. Nós hoje vamos ter o terço com os jovens da Coimbra, brasileiros. O grupo está a aumentar, graças a Deus. Era tão bom que houvesse também filhos portugueses, mas nós fomos entrando, e eu sinto-me muito honrado, porque o grupo está a aumentar, e eles gostam de rezar, e são muito devotos de Maria, e nós sabemos que os nossos portugueses que foram para o Brasil têm muita responsabilidade nisso, transmitiram a fé, quando nós desejamos que também ela fique aqui nas nossas terras onde nós vivemos. Portanto, convidamos a todos a rezar o terço connosco às 8h30. Diz a todos boa noite e deem paz, e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.